Queria começar por lembrar que a questão do investimento angolano em Portugal começa a suscitar interesse do ponto de vista académico e do ponto de vista jornalístico. Houve, no ano passado, um livro de um colega meu, que se chama, se não estou enganado, O Poder Angolano em Portugal, não é? O Celso Filipe, que é uma grande recolha de informação geral, talvez, não muito analítico, mas trata já este tema, e este livro que agora é apresentado, Os Donos dos Angolanos de Portugal, é um livro realmente com uma grande carga de informação e com uma análise profunda do que se está a passar e da interação entre o investimento angolano e a situação portuguesa e os resultados que podem daí decorrer para o futuro. Eu começaria por dizer, isso não está no livro, é uma questão que eu tenho vindo a refletir, que o investimento estrangeiro em Portugal não é todo igual. Há diferentes tipos de investimento estrangeiro e digamos que não é possível comparar, por exemplo, o investimento alemão com o investimento angolano, ou com o investimento brasileiro, ou com o investimento chinês. São investimentos de tipos claramente diferentes. Há um tipo de investimento que cria empregos em Portugal, que cria novas empresas, que dá emprego qualificado, que faz transferência de tecnologia, e há outro tipo de investimento que são claramente investimentos onde se tomam participações em empresas já existentes, que não se traz nenhum conhecimento para além daquele que já existe na própria empresa, que se utiliza os conhecimentos existentes, inclusive para fazer muitas vezes a transferência desses conhecimentos para os seus próprios países, que há repatriação de lucros, obviamente, e que são, sobretudo, injeções financeiras nas empresas. E, portanto, esse é, muito sucintamente, a caracterização do investimento angolano em Portugal. Porquê é que Angola precisa do mercado português para investir? Eu acho que isso está exemplarmente descrito no livro. A partir de determinada altura, após o fim da guerra, Angola, ou enfim, parte dos seus dirigentes, passaram a dispor de uma massa importantíssima de liquidez financeira decorrente do aumento dos preços de petróleo e, obviamente, do fim da guerra. E essa massa de dinheiro necessita de aplicações no próprio país, obviamente, seguramente, mas também necessita de aplicações no exterior, e esse tipo de aplicações no exterior não só tem uma orientação no sentido de credibilizar também a imagem externa de Portugal. É importante que esses investimentos estejam em praças financeiras onde as regras aceites são as regras internacionais comumente aceites, e Angola precisa de se credibilizar a esse nível. Também esse dinheiro precisa de estar em situações, digamos que mais seguras, porque países com alguma instabilidade política podem levar a que, se houver alguma mudança de orientação política, esses dinheiros possam estar em causa, e, portanto, os investidores angolanos também precisavam disso. E digamos que há também, para além dessa aplicação dos excedentes de liquidez na procura da credibilidade internacional, há também em Portugal um conforto linguístico, cultural e mesmo de algumas regras que estão muito mais conforme com o que se passa em Angola do que, por exemplo, com mercados anglo-saxónicos. E, portanto, não é de estranhar que o investimento angolano tenha procurado, essencialmente, Portugal, nomeadamente após o final da guerra, e é claramente aí que se verifica o grande avanço do investimento estrangeiro em Portugal. Esta situação do investimento angolano em Portugal começou a ter os seus fluxos, mas depois passou a ser teorizada porque é que devia ocorrer e o que é que se estava a passar exatamente. Eu, a primeira pessoa que ouvi falar na forma como estava a ser feita a chamada acumulação primitiva de capital em Angola foi pelo professor Hernani Lopes, entretanto já falecido há alguns anos. E o professor Hernani Lopes justificava exatamente o que se estava a passar em Angola, com o aparecimento de uma classe dirigente ligada sobretudo à presidência da República de Angola, ou próxima dela, acumulando grandes excedentes de dinheiro, como, fazendo um paralelo com o que se tinha passado, nomeadamente em períodos históricos como na Idade Média, em que os reis recompensavam
aqueles que faziam guerra ao seu lado e que os ajudavam a conquistar outros países, ou conquistar outras terras, etc. E fazia essa comparação no sentido de dizer que ele, enfim, que o processo que estava a passar em Angola era um processo razoavelmente semelhante e, para além de semelhante, era um processo justificado. Essa justificação, como digo, passou a ter essa explicação teórica em Portugal. Eu, que me lembro, a primeira vez é realmente o professor Hernani Lopes. Depois ouvia numa entrevista que fiz a uma das pessoas que eu considero uma pessoa bastante independente de espírito, embora hoje em dia esteja mais condicionado, foi o Dr. Fernando Henrique, que hoje é primeiro-ministro é o presidente do primeiro-ministro ainda não, que é presidente executivo do BPI. E o que é certo é que esta explicação depois encontra, e o livro reflete isso, encontra paralelo num discurso importante feito pelo Presidente da República de Angola, o engenheiro Eduardo dos Santos, onde se reflete exatamente esta ideia. Ou seja, que os angolanos têm seguramente direito a que a acumulação das suas riquezas reverta a favor da sua própria elite, da sua própria, enfim, se quisermos chamar da sua própria burguesia, e que as riquezas de Angola não podem ser exploradas apenas pelos estrangeiros, pelos que investem em Angola e depois levam os lucros para fora do país. Acontece que nós estamos, obviamente, a viver períodos históricos um bocadinho diferentes da Idade Média, e hoje em dia gerir um país em nome de uma elite não é exatamente a mesma coisa do que se passava no tempo da Idade Média. Hoje em dia um país não é exatamente de uma elite, é de um povo. E esse povo merece todo ele beneficiar das suas riquezas. E, portanto, este tipo de apropriação merece certamente reservas, merece certamente algumas explicações, mas o que é certo é que ele tem ocorrido e, como digo, passou a ter justificações teóricas de pessoas com grande respeitabilidade, e falo particularmente do professor Hernani Lopes. Segue-se a questão de que, em Portugal, devido à crise, passou a vigorar a ideia, estando o país necessitado muito de fluxos de investimento estrangeiro, que era melhor que o investimento angolano viesse para cá do que fosse para outros países. A primeira questão é saber se o investimento angolano vai exatamente para outros países. E, enfim, haverá certamente, e estão seguramente aqui, alguns académicos que estudarão isso. O meu amigo Andes Ferreira estará por aí e provavelmente já terá estudado isso, mas seguramente não há paralelo com o investimento angolano feito em Portugal com o investimento feito noutros países. E isso tem a ver, como digo, com as regras, com a permissividade que tem havido por parte do sistema financeiro português relativamente à circulação desses dinheiros em Portugal. Noutros países isso não acontece. Sabe-se que nos Estados Unidos, por exemplo, neste momento, enfim, circulação por contas bancárias de dinheiros ligados ao Estado angolano estão proibidas, não é possível fazê-lo neste momento, e eventualmente noutras praças financeiras também haverá algumas restrições. E, portanto, esse dinheiro, esse investimento tem vindo para Portugal precisamente porque aqui tem havido alguma permissividade, eu direi mesmo alguma complacência relativamente a alguns fluxos, deixando de passar determinados tipos de situações que eventualmente noutros países não se passariam. Ora, isto levou a crise em Portugal, a necessidade importante de investimento e de fluxos de capital de outros países para Angola. Levou a que a elite dirigente, se assim se pode chamar, portuguesa, e sobretudo a elite empresarial e a elite financeira, passassem a, digamos, utilizando uma fraseologia dos anos 75, provavelmente, a estar de joelhos perante o capital angolano, perante o investimento angolano. Hoje em dia eu tenho alguma dificuldade em encontrar algum importante empresário angolano em português que não tenha negócios em Angola neste momento. Eu penso que eventualmente o Sr. Alexandre Soares dos Santos será, e o grupo Jerónimo Martins será o único que neste momento não tem ainda, e não sei se irá ter, obviamente, negócios nem parceiros angolanos nas suas operações.
mesmo o engenheiro Belmiro de Azevedo, que durante muito tempo disse que não iria para Angola porque as regras com que se operava em Angola eram diferentes das regras que se operavam em Portugal e, sobretudo, das regras que a SONAI defendia, mesmo o engenheiro Belmiro de Azevedo, neste momento, está associado em projetos em Angola na área da distribuição com, com uma pessoa conhecida, que é a engenheira Isabel dos Santos. E, portanto, hoje em dia há relativamente aos investidores angolanos, à elite angolana, por parte da elite portuguesa, há uma grande, digamos, ligação, para não dizer uma grande subserviência. E isso leva a que, a pouco e pouco, também o próprio poder político português se pôs de joelhos perante Angola e perante os interesses angolanos. Tem havido manifestações nesse sentido, as mais recentes são conhecidas a propósito das investigações judiciais que teriam sido iniciadas pela Procuradoria-Geral da República Portuguesa relativamente a dirigentes angolanos e houve claramente a tentativa do poder político de resolver rapidamente isto, quer quando foi substituída a Procuradora-Geral da República, que deu ordens para que os processos que envolvessem dirigentes angolanos fossem rapidamente resolvidos, quer depois com o pedido desastrado de desculpas do Ministro dos Negócios Estrangeiros, Rui Machete, quando foi a Angola. O que é certo é que tem havido claramente também uma envolvente política, no sentido de limar quaisquer pequenas arestas que possam levar a que o poder angolano se irrite com Portugal. E isto tem, obviamente, consequências também a nível do Poder Judicial. Digamos que o encerramento dos processos para alguns dos dirigentes angolanos que estavam a ser investigados, a justificação, pelo menos, desse encerramento dessa investigação, num dos casos, foi verdadeiramente patética, porque se dizia que esse encerramento se esperava contribuísse para melhorar as relações entre Portugal e Angola. E, portanto, chegámos a um ponto onde o poder económico, o poder político e o poder judicial em Portugal estão, neste momento, muito receosos de poder, de algum modo, irritar o poder angolano, os dirigentes angolanos. Acresce que Angola tem explorado isto de maneira, digamos, quase exemplar. Ou seja, o que se passa é que qualquer pequena notícia que saia em Portugal, que possa, de algum modo, beliscar uma situação em Angola, é motivo para, com regularidade, provocar uma reação angolana fortíssima. Normalmente ao nível político, mas enfim, pode haver outro tipo de reações. Há casos perfeitamente caricatos. Lembram-se certamente do facto do futebolista do Benfica, o Mantorras, foi um dia apanhado numa operação stop e aparentemente não tinha carta de condução, ou não tinha carta de condução válida e teve de ir prestar declarações a uma esquadra de polícia. Enfim, não lhe aconteceu nada de mais. E no dia seguinte o poder angolano decidiu que todos os portugueses que estavam em Angola com cartas de condução internacionais válidas, essas cartas de condução deixavam de ser válidas em Angola. E, portanto, durante alguns dias, os angolanos tiveram todos de arranjar, ou não sair de casa, ou de arranjar motoristas para os conduzir, porque não podiam ir a sítio nenhum. No nosso próprio caso, no caso do nosso grupo, tínhamos uma parceria com um grupo que também está aqui exemplarmente descrito, que é o grupo do Banco Privado do Atlântico. Tínhamos uma parceria de uma revista de negócios chamada Rumo. Essa revista fazia apenas uma espécie de exame de negócios, portanto falava essencialmente de empresários, de empresas e falava do ponto de vista positivo, não se metia minimamente em questões políticas e tentava, aliás, divulgar o que de importante e o que de bom está a ser feito em Angola, porque obviamente há coisas que estão a correr bem em Angola e que estão a ser bem feitas. Pois bem, quando o Expresso, que pertence ao mesmo grupo, publicou a notícia de que 3 altos dirigentes angolanos estavam a ser investigados pela Procuradoria-Geral da República, a resposta que veio imediatamente de Angola foi que não havia condições para continuar com essa parceria e o negócio foi imediatamente desfeito. E, portanto, há um extremo cuidado hoje nesta relação, que ganhou um novo passo com investimentos importantes, muito importantes, direi mesmo, no setor da comunicação social em Portugal.
Como é óbvio, acho que toda a gente que está aqui, se tivesse 5 milhões de euros, 10 milhões de euros para investir, o último sítio onde pensaria em investir neste momento seria no setor da comunicação social em Portugal, que não é um setor que ofereça grandes rentabilidades, para além de dar imensas chatices, porque normalmente tem jornalistas lá no meio e os jornalistas só dão chatices. Pois bem, os investidores angolanos têm investido de forma importante no setor da comunicação social portuguesa. E ao estarem a investir no setor da comunicação social portuguesa, como é óbvio, mais uma vez, o que eles pretendem é que a imagem de Angola que passa nos órgãos de comunicação social em Portugal seja, digamos, amaciada, que seja uma imagem que não leve a que haja problemas, que evite notícias desagradáveis para o regime angolano, e esse tipo de situação tem vindo a acontecer por esta via. Digamos, que eu não conheço nenhum caso de censura, como é óbvio, de algum investidor angolano ter chegado ao pé de um jornalista dizendo: "Oh, meu amigo, você essa notícia sobre Angola não a publica." Não, como é óbvio, eu não conheço nenhum, nem direi que existem casos desses. Agora, quem trabalha numa empresa que neste momento tem capital angolano, quando pensa em fazer uma notícia sobre Angola que possa desagradar, ou possa ser desagradável para o regime angolano, como é óbvio, pensa duas vezes. E, portanto, estamos numa fase também, a nível da comunicação social, onde pensamos duas vezes antes de escrever notícias sobre Angola, porque daí podem decorrer problemas importantes. A hipersensibilidade angolana, curiosamente, não tem paralelo, como está bem descrito no livro, com notícias desagradáveis saídas noutros países. No Brasil saíram umas notícias, como está aqui exemplarmente descrito, saiu uma notícia muito desagradável, porque a polícia brasileira lançou um mandato de captura internacional contra um general, que é um general muito próximo da presidência, é casado com uma familiar do presidente da República de Angola. Bom, e a reação foi praticamente nula, ou seja, o Jornal de Angola, que é o jornal oficial de Angola, limitou-se apenas a publicar o desmentido do general em causa. E também a revista Forbes, que num primeiro momento tinha feito um trabalho sobre a engenheira Isabel dos Santos, elogioso, sobre a maior milionária em África, também esse próprio jornal, na sequência disso, fez um outro trabalho explicando as origens da fortuna de Isabel dos Santos e chegando a conclusões talvez não particularmente interessantes, e o que é certo é que também da própria imprensa angolana não houve qualquer reação e das autoridades oficiais também não houve qualquer reação. E, portanto, há uma hipersensibilidade, os dirigentes angolanos sabem que o poder político, económico e empresarial, financeiro em Portugal está enfraquecido, que necessita de Angola, que se tornou o nosso quarto maior parceiro comercial, que no último ano foi provavelmente o maior investidor em Portugal, na economia portuguesa. Sabem que que a economia portuguesa necessita desesperadamente disso. 8.000 empresas portuguesas trabalham em Angola, existem cerca de 150.000 portugueses, provavelmente, ou talvez mais, que estão a trabalhar lá, e, portanto, qualquer notícia leva a que haja não só uma reação do poder angolano, como uma reação de toda esta gente, os que estão em Angola e que obviamente dizem: não me estraguem o pão que eu estou a ganhar, não é? Não me arranjem problemas para a eventualidade de eu ter de ser posto daqui para fora, como todos para aqueles que são beneficiários desse investimento ou que estão associados a investidores angolanos ou a parceiros locais, etc. Todos eles querem. O que mais quer é que não haja nenhum problema na comunicação social e que não haja nenhum problema ao nível judicial, que não haja, enfim, nenhum problema. E, portanto, eu suponho que esta é a grande mensagem deste livro, que está amplamente documentado, que tem, aliás, curiosamente, um conjunto de infografias com fotografias dos empresários portugueses, empresários angolanos, explicando a origem dos grupos, as suas ligações. Verão, através desse livro, que realmente, praticamente, não há nenhum empresário português razoavelmente conhecido e grande que não esteja ligado a Angola, e, portanto, há essa condicionante. Podem-se encontrar muitas justificações, mas é isso que acontece. E permitam-me, eu gosto muito de poesia, vou terminar com um poema que eu li aqui nesta mesma sala quando lancei
o meu livro de poemas e que, curiosamente, por parte do presidente de um banco angolano que está em Portugal, levou a que houvesse a exclamação que ia repensar toda a publicidade que colocava no Grupo Impresa. Portanto, eu espero que ele, se calhar, não ouviu bem o poema, porque o poema é um poema elogioso para explicar como é que se faz, eventualmente, como é que há algum tipo de acumulação, esta acumulação primitiva da riqueza em Angola e que é justificada, como disse, por pessoas da mais reputada craveira e não por um mero jornalista como eu. E, portanto, o poema diz aí, assim: anda por aí muita maldicência contra a Isabelinha. Não pode uma pessoa enriquecer com o seu trabalho para logo ser vítima da inveja dos que nada fazem e por isso nada têm. A Isabelinha já explicou tudo. Do pai herdou o empreendedorismo e da mãe o planeamento. Faz sentido, os angolanos são muito empreendedores e os soviéticos eram os reis da planificação. E assim, logo aos 6 anos, a Isabelinha pôs-se a vender ovos, primeiro meia dúzia, depois uma dúzia, em seguida dúzia e meia, e assim foi numa progressão que de aritmética passou a geométrica e depois, como se verá, a estratosférica. O sucesso foi tal que teve de comprar uma fábrica de cimento para fazer galinheiros, já que os ovos eram cada vez mais, maiores e melhores. E como aquilo cada vez dava mais dinheiro, teve de comprar uns bancos para meter lá as verdinhas, porque não faz sentido nem é moderno que uma empresária de grande sucesso guarde o dinheiro debaixo do colchão, porque depois fica com muitos altos e faz mal às costas. Mas como teve de fazer mais e mais fábricas para meter lá as galinhas todas, que cada vez punham mais ovos e mais ovos e mais ovos, teve de comprar uma empresa de telecomunicações para poder estar a par de como vai a produção no dia-a-dia, já que ninguém faz isso por ela e, como se sabe, patrão fora, dia santo na loja. E para receber as pessoas de todo o mundo que lhe querem comprar os ovos, a Isabelinha teve de entrar no negócio da restauração e agora tem os restaurantes seletos, porque as pessoas compram mais ovos se comerem primeiro uma boa refeição acompanhada de um bom vinho. E como soube que as galinhas põem mais ovos se ouvirem música clássica, ou ouvirem bons programas de televisão, a Isabelinha lá comprou uma empresa de televisão por cabo e pôs as galinhas a ver os programas, o que ainda aumentou mais a produção. E sempre preocupada com as galinhas e com o bom povo, a Isabelinha também entrou no negócio dos grandes supermercados para que o povo possa ter acesso a ovos tão bons que até parece que são de ouro pelo dinheiro que dão à Isabelinha. Resumindo e concluindo, embora a Isabelinha também tenha uma perninha nos diamantes e outra nos petróleos, segundo dizem os maldicentes, isso já nada tem a ver com as galinhas, mas com a necessidade de não colocar todos os ovos no mesmo cesto, como toda a gente sabe, o certo é que todos podiam ter o que ela tem e podiam ser como ela, desde que logo a partir dos 6 anos, como ela disse ao Financial Times, começassem a vender ovos. E isto não tem nada a ver com quem é o pai da Isabelinha, porque tudo tem saído do seu estudo, do seu trabalho, do esforço, do suor, da dedicação, do empreendedorismo e da planificação da Isabelinha. Esta é que é a verdade toda. O resto são os maldicentes do costume e os poeminhas de merda como este. Muito obrigado pela vossa atenção. Queria cumprimentar-vos a todas e todos e queria dizer que, tal como o Nicolau Santos, eu sou angolano, nasci em Angola, e por isso creio que poderei, aliás, em nome dos autores, dizer que, sem qualquer tipo de paternalismo, temos uma profunda solidariedade para com o povo angolano. E por isso mesmo, eu gostava de ler um pequenino excerto do último livro do Onjaki, que, como terão a ocasião de constatar, é profundamente simbólico, é quase alegórico. Diz o Onjaki, a certa altura, ou diz alguém pelo Onjaki, no livro: mas quem manda em tudo isto? Gente muito superior. Superior como Deus? Não, superior mesmo. Aqui em Angola há pessoas que estão a mandar mais que Deus. Em Angola e em Portugal também. E, como dizia a Alice no País das Maravilhas, é sempre uma questão de se saber quem manda. E o livro é sobre isso. E nós achamos que um livro é sempre um instrumento de debate público, é sempre um instrumento para que não haja nenhum estreitamento nos espaços e nas possibilidades de discussão, porque quando isso acontecer é a própria democracia que está em causa, e é um ato absolutamente normal e absolutamente salutar para a circulação livre e franca de ideias, sem interditos, sem tabus, sem constrangimentos. E por isso também o livro é uma forma de conhecimento. As fontes são públicas,
Houve um trabalho forte, rigoroso, até do ponto de vista da metodologia de cruzamento. Com esse cruzamento produziu-se informação nova, mas as fontes são públicas. E é uma questão de serem consultadas e confrontadas. E como qualquer bom trabalho científico, nós também damos a conhecer as fontes para que qualquer outra pessoa possa, seguindo percursos idênticos ou diferentes, testar as mesmas realidades, os mesmos dados. Isso faz parte do bom percurso científico, se quisermos. Apesar de, ao dizer científico, não estou de maneira nenhuma a negar o nosso empenhamento, a nossa perspectiva, o nosso posicionamento. Não há aqui nenhum tipo de positivismo que se queira ideológico, porque isso não faz parte do nosso percurso. Mas é uma forma de conhecimento. E conhecer é uma forma de potenciar a cidadania, em Portugal como em Angola. Porque se não se conhece, tudo fica na mesma. Ou seja, não conhecer é igual a fatalidade. Se se conhece, existe pelo menos a possibilidade de mudar. É isso. Muito obrigado. O nosso objetivo ao escrever este livro foi incidir sobre um aspecto particular da vida da classe dominante portuguesa, das suas ligações internacionais, e essa necessidade surgiu-nos nos trabalhos preparatórios de um trabalho mais amplo, de um livro maior que está já praticamente pronto e que sairá ainda este ano, chamado Os Burgueses. É, portanto, uma parte de uma investigação maior, que nós os três também, com um conjunto de investigadores, temos vindo a desenvolver, que surge este trabalho. O nosso objetivo foi, particularmente ao editarmos antecipadamente este livro, foi incidir sobre o debate público, especificamente sobre a questão do peso dos interesses angolanos sobre a economia portuguesa e sobre recursos essenciais da economia portuguesa. Por outro lado, podermos ter desde já um diálogo social, um diálogo público sobre este tema. Quisemos fornecer um instrumento para o conhecimento público, tanto aqui, em Portugal, como para aqueles que em Angola se interessarão certamente também por saber onde para uma parte importante da riqueza nacional que, sendo apropriada pelo círculo próximo do poder da presidência angolana, foi afastado do país, foi colocado fora do país, para ser multiplicado em rendas garantidas, em negócios que são estratégicos, que correspondem a serviços essenciais, no caso português, na energia, nas telecomunicações, na finança, nos serviços financeiros, nos bancos, recursos que são estratégicos para um país. E, portanto, aquilo que hoje está em causa na nossa discussão é, acima de tudo, o que faz um país como Portugal com elementos estratégicos da sua vida económica, com recursos que são fundamentais para a definição de opções futuras centrais na vida do país. O sistema financeiro, o sistema energético, as telecomunicações. E é, portanto, a questão da sua privatização e da sua passagem para o serviço de interesses terceiros, da acumulação privada de grupos e de indivíduos em nome do seu próprio interesse, afastando esses grupos da prossecução de uma estratégia comum, de uma estratégia ao serviço do interesse da comunidade e do interesse social português. E é isso que nos move e foi nesse processo que quisemos incidir. O livro, muito resumidamente, o Nicolau Santos, ao longo da sua intervenção, foi tocando nos vários aspectos que também pelos quais o livro também se interessou, mas resumidamente, e para vos dar alguma pista sobre a leitura do livro que hoje lançamos, Os Donos Angolanos de Portugal procura, em primeiro lugar, apresentar resumidamente a forma como se processou a acumulação primitiva, este processo de apropriação privada de partes tão substanciais da riqueza gerada pelos recursos naturais angolanos e pela maneira como essa apropriação é apresentada pelo próprio regime, o discurso que ele produziu sobre isso, e depois algum exemplo mais interessante, o Nicolau Santos aludiu a ele, o caso do general Kangamba, que é bem ilustrativo da impunidade e da lei, acima da lei que existe para quem está nesse círculo íntimo do poder do regime de Luanda. O livro faz depois um retrato particular de cada um dos grandes protagonistas, e não são muitos, os grandes protagonistas do poder angolano, do poder económico angolano, da intervenção financeira do capital angolano em Portugal, Isabel dos Santos, a Sonangol, Manuel Vicente,
o general Copelipa, Álvaro Sobrinho, que esteve associado ao Banco Espírito Santo e que foi o presidente do Banco Espírito Santo em Angola, depois entrou em litígio com o Ricardo Salgado e até se tornou num protagonista principal do conflito interno do Banco Espírito Santo. E António Mosquito, mais recentemente, que se tornou o dono da construtora Soares da Costa e também, mais tarde, do grupo de imprensa que inclui o Diário de Notícias, a TSF, o Jornal de Notícias, o Diário Jogo. Estes protagonistas principais são apresentados nas suas ramificações, seja nas empresas que detêm em Angola em sociedade com grupos económicos portugueses, seja pelas empresas que detêm em Portugal, muitas vezes também em sociedade com grupos capitalistas portugueses. Há um capítulo dedicado precisamente à história do Grupo Espírito Santo em Angola, porque é uma história especial, particular, que se distingue da maior parte dos grupos económicos portugueses. O Grupo Espírito Santo está em Angola há muitos anos e construiu ali naquele território um dos seus braços mais importantes, uma espécie de banco paralelo que foi que é uma potência económica em praticamente todos os setores em Angola, é o Grupo ESCOM. Esse grupo, que nós conhecemos bem aqui, pela maneira como foi operacional em vários casos muito badalados dos submarinos, do caso Portugal, etc., tem um peso muito especial em Angola, foi desenvolvido ao longo de muitos anos ali e foi inclusivamente um veículo para o início da presença chinesa e russa em Angola, tal como veio depois a desenvolver-se e hoje é conhecida, e nós abordamos essa presença no livro. Depois há uma atenção especial aos agentes e a alguns dos protagonistas principais do Triângulo Dourado que liga Luanda a Lisboa e a Brasília. É um caso interessante, é aí que vamos encontrar figuras tão centrais como Miguel Relvas, como a Fundação Eduardo dos Santos, como o antigo vice-presidente do PT brasileiro, o José Dirceu, figuras políticas de primeiro plano nos governos dos três países, que são eles próprios intervenientes também de primeiro plano na articulação de relações económicas e financeiras muito relevantes e de influência política, naturalmente, entre estes países. Essa influência política é estudada de maneira mais aprofundada num capítulo próprio, onde se vai verificar, a partir de um levantamento completo que foi feito para esse estudo maior de que já falei, os burgueses, um levantamento completo dos currículos empresariais de todos os ministros e secretários de Estado de todos os governos desde o 25 de Abril em Portugal. A partir desse levantamento exaustivo, fomos identificar a presença de governantes portugueses em grupos de capital angolano ou onde está com posições relevantes o capital angolano em Portugal. E desse levantamento resulta um conjunto de 27 ex-governantes portugueses, muitos deles de altíssimo peso político, vários ministros dos negócios estrangeiros, vários ministros da presidência, figuras centrais de vários governos, que são hoje elementos membros de conselhos de administração, por vezes mesmo presidentes. É o caso do chairman do BCP português, que foi nomeado pela Sonangol. É o caso de Armando Vara, que está hoje como presidente da Camargo Correia em Angola. É o caso de muitos, de António Martins da Cruz, ministro dos Negócios Estrangeiros também, e de muitos outros ministros do PS, do PSD, do CDS, que têm um protagonismo muito importante na articulação destes interesses e diretamente nas decisões que são tomadas em cada empresa onde está presente o capital angolano. E, por fim, o livro procura estudar e apresentar os principais elementos da justificação ideológica que apresenta o regime angolano para justamente este caso singular que representa não apenas a forma de acumulação primitiva de capital em Angola, esta privatização acelerada para um núcleo muito restrito de novos burgueses da riqueza nacional angolana, mas também a forma como justifica o peso da presença, ou este caso único a nível mundial, deste peso tão significativo que tem na economia de uma ex-metrópole, uma pequena elite económica que se apropriou da riqueza nacional, ou de uma grande parte da riqueza nacional de uma antiga colónia. Não há outro caso de um país que tenha entregue partes tão substanciais da sua soberania económica como Portugal fez a uma pequena elite que se apropriou da riqueza de um país, de uma antiga colónia.
Isso é um caso único, é um caso singular, e nós vamos investigar no discurso dos publicistas angolanos, do Jornal de Angola, de outros ideólogos do regime, mas também, como fez o João Teixeira Lopes já referindo o Anjaki, e como também faz o Pepe Tela e outros autores angolanos brilhantes, que vamos buscar para mostrar que essa reflexão e esse interesse, e essa pesquisa e essa crítica, até a ironia, é exercida também dentro de Angola, com muito espírito crítico e muita imaginação por parte de alguns dos mais importantes autores angolanos que mantêm sobre a realidade do seu país um olhar muito atento e muito sagaz. E foi isso que procurámos trabalhar neste livro, foi isso que vos apresentamos aqui hoje. Muito obrigado pela vossa presença. Estamos à vossa disposição. Queria só dizer-vos que se nós tivéssemos que escolher um contributo a dar para o mais importante debate democrático sobre o que é Portugal, esta era a nossa escolha. Era por aqui que começávamos e foi por isso que escolhemos fazer isto agora, com este livro sobre a presença estratégica, política, económica, financeira, determinante do capital angolano em Portugal. Queremos que seja um livro que seja muito debatido, estamos certos que será muito polémico, estamos convencidos que ele está protegidíssimo por uma informação detalhada, rigorosa, cuidada e que dará muita informação. Em Portugal escreve-se pouco. Isso nunca é bom sintoma. Nós somos daqueles que gostamos de livros e gostamos da obrigação de estudar, gostamos da obrigação de investigar, gostamos da obrigação de comunicar. E achamos que esta cultura, esta reflexão, este pensamento, é disto que se faz a democracia. É para isso que escolhemos este livro, era o livro que queríamos fazer, aqui está. Muito obrigado.